A primeira coisa que meu pai fez quando mudou para essa casa, onde a minha família vive até hoje, na Rua Sagarana, no Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo, foi plantar esse ipê roxo que vocês estão vendo nessa foto. Eu nasci 4 anos depois e fui crescendo junto com essa árvore. Eu sou filho temporão, não tinha mais criança em casa, então ela era minha amiga. Eu batia papo com a árvore, ficava trepado nela o tempo todo. Foi num tombo dessa árvore que eu abri minha testa, ganhei meus primeiros pontos. E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, acho que é fruto desse amor, dessa relação com essa árvore, e eu quero que seja uma homenagem para ela também, porque hoje é o dia da árvore e é o dia do meu ipê roxo. Só que as árvores não estão só no começo ou no centro da minha história pessoal. A gente tem árvores desempenhando um papel muito importante em todas as tradições da humanidade, em várias culturas, em várias tradições espirituais. A mais conhecida de todo mundo aqui, provavelmente, é essa árvore que ficava no centro do Jardim do Paraíso. Mas também tem uma árvore muito importante, por exemplo, no hinduísmo, que acredita que as raízes do universo estão lá no céu, as folhas e frutos estão aqui na terra, e somos nós, é tudo que vive. O Buda se iluminou debaixo de uma árvore há 2.500 anos, debaixo de uma figueira. E Ashoka, que foi o primeiro imperador indiano que se converteu ao budismo, quando ele mandava emissários para divulgar a mensagem do budismo, ele fazia uma muda, tirando um ramo dessa árvore e mandava isso junto com esses missionários. Eu tive a felicidade de poder visitar esse lugar, em Bodh Gaya, na Índia, que é o lugar mais sagrado para os budistas de todas as tradições, e essa árvore está lá. É uma descendente da árvore original, exatamente da mesma espécie. O nome científico dessa figueira é Ficus religiosa. Isso é muito importante porque conhecer é amar, e amar é conhecer. E se a gente não consegue dar nome para as coisas que a gente diz que gosta, a gente não gosta delas na verdade. E a gente tem que aprender a nomear para poder saber como cuidar. Mas se isso é tão importante para a humanidade, por que a gente continua desmatando? Hoje a gente sabe que o desmatamento vai agravar cada vez mais o desequilíbrio climático. A gente sabe que a nossa cidade está passando sede por falta de árvores que a gente tirou. Por que isso acontece? É muito comum a gente apontar para os outros e falar, não, isso é ganância, isso é porque tem gente má. Mas não é verdade, não. A gente só está aqui porque a gente destruiu muitas árvores. As árvores são a principal fonte de energia, são a principal fonte de matéria-prima para a humanidade desde o começo da nossa história. Então, não são os outros que derrubam árvores, somos nós que fazemos isso. E isso acontece ao longo da história e isso se repete e se repete. E o drama de civilizações que entraram em declínio por conta de destruir o meio ambiente, de destruir as árvores, não é nenhuma novidade, e isso aconteceu muitas vezes. Talvez o exemplo mais espetacular seja da civilização maia, e os pesquisadores não têm dúvida de que eles construíam essas cidades de pedra, esgotavam os recursos florestais em volta delas, abandonavam e iam para outra, até que não tinha mais como eles subsistirem. E aqui estamos nós, desde o ano 1500, a gente aprendeu na escola que a primeira atividade econômica importante no nosso país foi derrubar essa árvore. Aliás, o nosso país tem o nome de uma árvore e a gente continua e continua e continua. E isso é que nós fizemos ao longo dos últimos 500 anos. A gente destruiu a floresta com a maior biodiversidade do planeta. A Mata Atlântica tem uma biodiversidade muito maior do que a Amazônia. E a gente destruiu, não sobrou quase nada. E agora a gente está destruindo a Amazônia também. Como é que a gente pode fazer para reverter isso? A revista Nature publicou no início desse mês uma pesquisa que fez um levantamento, talvez o mais preciso, do número de árvores que existem no nosso planeta. E eles chegaram nessa cifra astronômica de 3 trilhões de árvores. Mas para dar uma ideia mais concreta do que isso significa que cada um de nós, cada ser humano tem 422 árvores. Só que a gente está derrubando 15 bilhões e 300 milhões de árvores por ano. Para simplificar, cada um de nós perde 2 árvores por ano. Como é que a gente pode brecar isso? Como é que a gente pode reverter esse jogo? Isso é vital. E cada um de nós, cada um de vocês nessa sala, tem que salvar as suas 2 árvores esse ano. Quando a gente fala de conter o desmatamento no Brasil, normalmente todo mundo pensa na Amazônia, que é onde essa luta está se travando agora de uma maneira mais encarniçada, vamos dizer assim. E é uma luta fundamental, só que isso é lá longe, isso é uma luta para o governo, isso é uma luta para a polícia, é uma coisa muito complicada. O que a gente pode fazer aqui, onde a gente vive? O que a gente pode fazer aqui na Mata Atlântica?
Eu, na verdade, fugi e mudei com a minha família para Ilhabela. Isso faz 16 anos, porque eu não achava que eu poderia criar meus filhos nessa cidade. Eu não queria mais morar aqui. Eu não pude abandonar completamente essa cidade, porque o meu trabalho é aqui, mas eu fui criar meus filhos lá longe. E lá eu vivo num paraíso. A gente tem floresta, a gente tem cachoeira no quintal de casa, é o sonho de todo mundo. Só que lá também tem problemas, né? A gente tem que resolver as coisas no lugar que a gente está. Lá eu me envolvi com a questão ambiental e essa montanha, que é uma das mais altas que tem lá, o Pico do Baepi, a gente fez a regularização de uma trilha de ecoturismo que leva lá para o alto, né? E vocês estão vendo que embaixo da pedra tem uma região verde mais clara, já dentro do Parque Estadual de Ilhabela, 80% da área de Ilhabela é um parque estadual, lá tem mata primária, uma floresta intocada no meio da ilha, uma coisa incrível. Trabalhando nessa trilha, veio a ideia de recuperar a floresta. E, puxa, vai ser fácil, né? Recuperar a floresta dentro do Parque Estadual, uma área protegida. E aí esse sonho começou a andar e a gente criou, então, esse viveiro de muda de árvores nativas lá, chamado Viva Floresta. Não apenas a gente queria recuperar a floresta dentro do Parque Estadual de Ilhabela, mas aquela região está sofrendo um monte de pressões simultâneas. O pré-sal, no estado de São Paulo, está sendo explorado nas águas de Ilhabela. O Porto de São Sebastião, que está para ser ampliado. A estrada sendo duplicada. Enfim, um monte de pressões, um monte de empreendimentos. E todos esses empreendimentos, a justiça obriga que eles replantem floresta, que eles recuperem áreas de preservação permanente. Então, haveria uma grande oportunidade lá de se plantar árvores e de que isso fosse uma atividade econômica. A ideia original do Viva Floresta era criar um modelo, aprender a tecnologia do plantio e do cultivo das árvores, mas também o modelo de negócio. Desenvolver uma receita que depois comunidades de caiçaras, ONGs ou qualquer pessoa interessada pudesse criar vários viveiros na região e fazer disso uma atividade econômica, uma atividade do bem. Só que as coisas são bem mais complicadas do que a gente imaginou. Não apenas plantar floresta dentro de uma unidade de conservação no Brasil é quase impossível, mas fazer de um viveiro de mudas uma atividade econômica é dificílimo, né? Tem um monte de problemas nesse caminho, um monte de coisas travam os processos de restauração florestal, né? A gente não chama isso de reflorestamento. Reflorestamento é utilizado para pinos, né? A restauração florestal, fazer a floresta voltar para o lugar que ela ocupava. E os problemas são muitos, mas tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Alguns poucos viveiros vendem milhões de mudas por ano. Os viveiros médios, e principalmente os pequenos, sofrem muito. E eu vi vários deles fechando as portas. Então, do ponto de vista financeiro, o Viva Floresta é o pior negócio que eu já fiz na minha vida. Mas é a coisa mais legal e mais querida e que me traz mais prazer. E por isso eu continuei e a gente foi aprendendo e insistindo. Um dos problemas que a gente tem para administrar um viveiro é o seguinte: uma floresta no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, tem 10, 15 tipos de árvore. Aqui na Mata Atlântica, a gente tem centenas e centenas. E a legislação exige que quem vai recuperar a floresta tem que colocar, aqui no estado de São Paulo, pelo menos 80 espécies. Então é uma insanidade, porque você recebe uma lista de 80 nomes científicos de árvores para atender um pedido. Ninguém consegue. Por isso, os muito grandes têm uma chance, mas os médios e pequenos não. Outro problema são as sementes, né? A gente coleta algumas das sementes que a gente usa, mas a maior parte a gente tem que comprar. Tem pouca semente no mercado, elas custam caríssimo e tem esse problema de buscar também a variabilidade de espécies. Tem outros problemas também. A muda é um produto em que o frete é mais caro que o produto. Tem vários gargalos. Mas todo mundo que está nesse ramo acha que tem o Eldorado chegando. O novo Código Florestal cria uma obrigatoriedade de que os proprietários rurais recuperem as chamadas áreas de preservação permanente, que a gente chama de APPs, as beiras de rio, as nascentes, topo de morro, coisas desse gênero. E, realmente, em algum momento, isso vai começar. É uma luta entre ambientalistas e ruralistas, houve aí um acordo. Bem ou mal, o fato é que, em algum tempo, esse negócio vai começar a funcionar. Só que aí vai haver o outro problema. O Ministério do Meio Ambiente estima que, para recuperar todas as APPs no Brasil, nós vamos precisar de 60 bilhões de mudas. Como a capacidade produtiva dos viveiros brasileiros é de 20 milhões, a gente vai demorar 3 mil anos. Então, é impossível. A gente tem que virar esse jogo. E como, no meio de tudo isso, fazer alguma coisa que seja um modelo de negócio viável? Aí foi que, eureka! Uber,
Airbnb, economia compartilhada. O que significa isso? Botar em rede as pessoas que são juntas. E a gente tinha desenvolvido para o Viva Floresta uma plataforma online para facilitar a nossa vida. Então, criei um banco de dados com todas as espécies, isso controla o nosso estoque, recebe os pedidos, responde se eu tenho ou não tenho tal tipo de árvore. E aí, vamos então compartilhar isso aqui com vários viveiros, oferecer isso como software livre. Isso começou a funcionar há um mês, finalmente a plataforma ficou pronta, eu já tenho mais 5 viveiros trabalhando junto com a gente, e tem outros viveiros que estão na fila para entrar. Só que, na verdade, uma rede para crescer do jeito que a gente precisa crescer, muito e rápido, não poderia falar só com viveiristas ou engenheiros florestais. A gente tinha que envolver todo mundo. A gente tem que poder envolver todos vocês que estão aqui. Como fazer isso? E foi aí que o meu IP, esse é o mesmo, na frente da casa da minha mãe, florido. Eu cheguei lá, será que eu vou coletar semente? E aí eu me dei conta que a resposta estava ali, diante do meu nariz. Não apenas São Paulo poderia ser uma resposta para eu poder coletar sementes, mas podia ser uma resposta até para eu devolver para a minha cidade o que eu estou devendo para ela, que é poder travar essa luta aqui dentro junto com vocês. A gente tem 600 mil árvores dentro desta cidade. A imensa maioria são nativas, algumas não são, mas a imensa maioria é de árvores nativas. A prefeitura não cadastrou essas árvores, alguns municípios já fizeram isso, a nossa prefeitura não fez, e essas árvores estão aí, vocês veem o que acontece nas ruas da cidade quando tem uma chuva forte. Às vezes, eles querem derrubar árvores que não precisam ser derrubadas, os moradores correm, se penduram, e tem aquelas movimentações que vira e mexe aparecem nos jornais. Como a gente poderia juntar todo mundo para cadastrar essas árvores de uma maneira que a gente conhecesse os nomes, as espécies, visse aquelas que precisam de cuidado, se alguém precisa de semente, pudesse usar essas sementes também, como a gente podia fazer isso? E eu comecei a pensar novamente em tecnologia, e por que não desenvolver um aplicativo de celular para as pessoas fazerem check-in na árvore, e meio como se fosse uma grande Wikipedia, todo mundo participar desse negócio. Só que já tinham criado esse negócio lá na Califórnia. Graças a Deus, colocaram como software livre, disponível para quem quisesse adaptar, e aí a gente adaptou esse aplicativo. Ele está disponível, por enquanto, só para a cidade de São Paulo. A gente pode colocar ele para fazer esse trabalho em qualquer cidade, mas a gente está começando por aqui, até para fazer uma experiência. As pessoas estão começando a baixar, e aí a cadastrar as árvores, entendeu? Você não precisa conhecer o nome. Você gosta de uma árvore, vai ali, tira a fotografia, ela está mapeada, alguém depois vem, coloca o nome científico, e assim a gente vai, na boa vontade, na colaboração de todo mundo, fazendo isso juntos. E esse é mais um dos elos, né? A gente já tem a plataforma para viveiristas, tem essa daqui para nós todos, né, para qualquer pessoa usar. A gente agora está criando uma loja online de sementes, que não existe no Brasil nenhuma loja online de sementes florestais, então é o trabalho no qual a gente está se jogando agora, e tudo isso se conecta, além disso tudo, a gente conta histórias de pessoas que amam árvores, então podem ser histórias no Brasil ou fora daqui, e a ideia é a gente poder compartilhar isso com todo mundo. Por que vai ajudar a mover esse elo da restauração florestal se vocês pegarem esse aplicativo? Porque a gente vai primeiro espalhar o conhecimento, depois a gente vai compartilhar o amor que a gente tem pelas árvores. E no futuro pode ser que cada um de vocês, eu tenho amigos conhecidos que compram um terreno, precisam do licenciamento ambiental, existem várias questões envolvidas em restauração florestal, e todos nós, de alguma maneira, vamos estar ligados nelas, nem que seja só para garantir a água que tem que sair das nossas torneiras. Então, a homenagem para o meu IP roxo está aqui na interface web do Viva Floresta, ele ali mapeado na rua Sagarana 133, entre a Vila Madalena e o Alto de Pinheiros, onde a minha mãe ainda mora. Se vocês passarem lá, dão uma olhada e, por favor, façam download e vamos lá salvar cada um as suas 2 árvores. É isso aí.